teremos nesse sábado o início das quartas de final da Copinha Feminina 2024. E nós vamos trazer para vocês nesse vídeo os confrontos das quartas de final e como cada equipe chegou nas quartas de final, qual foi o caminho que elas trilharam para chegar até esse momento dos mata-mata. Pois bem, agora é nada ou tudo para cada equipe e, claro, o Franco vai dar os seus pitacos, quem é o favorito para cada confronto. Ih, vai ter muito mimimi, mas bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, as quartas de final da Copinha, que já inicia nesse sábado, dia 7. Mas antes, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreveu, peço que deixe essa moral, por favor, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Então, se inscreva aí, certo? Siga a gente também na nossa página do Instagram. Conto com vocês, meus amigos, minhas amigas. Pois bem, galera, antes de começar, quero aqui parabenizar a Federação Paulista pelo ótimo trabalho realizado na Copinha, certo? Não tivemos problema com a arbitragem, não tivemos problemas, alguns jogos atrasaram, mas teve o grande motivo, o motivo que atrasou alguns jogos, mas em geral um ótimo torneio. Então, quando erra a gente fala, mas quando acerta a gente também tem que enaltecer, certo? Quando o trabalho é bem feito. Então, mais uma vez, Federação Paulista, parabéns pelo ótimo trabalho, pelo empenho e a força que vocês dão sempre para o nosso futebol feminino. Dado o recado, então vamos lá, gente. O Corinthians enfrenta o Santos já nesse sábado às 20 horas. Exatamente, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, nesse sábado às 20 horas, será transmitido pela Band Esportes e o Paulistão no YouTube. E no domingo às 11 horas da manhã, teremos aí Flamengo e Ferroviária, também transmitido pelo Paulistão do YouTube e pelo Record News, certo? E aí domingo às 18 horas teremos Internacional e Botafogo, certo? Transmitido pelo Paulistão do YouTube. E finalmente às 20 horas e 40 minutos domingo, também transmitido pelo Paulistão do YouTube, Fluminense e São Paulo. Exatamente, tá aí para vocês os horários e os confrontos e quem vai transmitir. Agora, vamos falar para vocês os caminhos que cada equipe trilhou aí para chegar nessas quartas de final. Vamos começar aí com Corinthians e Santos, que será o primeiro confronto que já vai acontecer nesse sábado. Corinthians, que foi o primeiro do grupo A, e o Santos, que foi o segundo do grupo B. Olha só, o Corinthians venceu na primeira rodada o Fortaleza por 1-0. Na segunda rodada, as Brabinhas venceram as Cabulosinhas do Cruzeiro por 4-0. E finalmente, na terceira rodada, um show de bola das Brabinhas, 6-0 frente ao Centro Olímpico, que é uma ótima equipe, certo? Enquanto as Sereinhas da Vila, na primeira rodada, venceu o Sport Recife por 2-0. Na segunda rodada, as Sereinhas venceu o América Mineiro também por 2-0. Já aí na terceira rodada, o Santos perdeu para o Fluminense, a boa equipe do Fluminense, por 2-1. Então tá aí os caminhos que Corinthians e Santos trilharam para chegar até as quartas de final. E agora vamos falar de Flamengo e Ferroviária. O Flamengo, que foi o primeiro do grupo C,
certo? Enquanto a Ferroviária, a segunda do grupo D, quase que a Ferroviária não se classifica. Pois bem, na primeira rodada, as meninas da Gávea venceram o Minas Brasília por 4-0. Já na segunda rodada, goleada das meninas da Gávea. Flamengo 7, Botafogo da Paraíba 0. E na terceira rodada, o Flamengo despachou as palestrinas do Palmeiras por 2-0. Enquanto a Ferroviária venceu o Vitória na primeira rodada por 3-0. Na segunda rodada, 2-0 frente ao Grêmio. E aí, gente, olha só o show de bola das gloriosas do Botafogo, que venceu a Ferroviária por 5-2. Então tá aí os caminhos de Flamengo e Ferroviária, tá certo, gente? Então vamos lá. Continuando aqui, Internacional e Botafogo. Internacional, que foi o primeiro do grupo E, contra o Botafogo, o primeiro do grupo D, certo? Pois bem, na primeira rodada, o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Na segunda rodada, o Inter venceu a Soberania do São Paulo também por 2-1. E na terceira rodada, as Gurias Coloradas venceram o Vila Nova por 7-0, gente. Show de bola das Gurias. Pois bem, enquanto o Botafogo perdeu logo de cara para o Grêmio de virada por 3-1. E aí na segunda rodada, o Botafogo venceu o Vitória por 3-0. É aí, na última rodada, o Botafogo, as gloriosas, deram um show de bola frente à Ferroviária e venceram por 5-2 e se classificando em primeiro lugar do grupo, certo? Pois bem, e no último jogo teremos aí Fluminense versus São Paulo, certo? As meninas de Xerém, que ficaram em primeiro do grupo B, contra o São Paulo, que ficou em segundo do grupo E. Pois bem, na primeira rodada, o Fluminense venceu o América Mineiro por 3-1. Na segunda rodada, o Fluminense venceu o Sport por 4-0. E na terceira rodada, as meninas de Xerém venceram aí as Sereinhas da Vila por 2-1. Enquanto as soberanias do tricolor paulista, São Paulo venceu na primeira rodada o Vila Nova por 4-0 com o show da Flávia. E na segunda rodada, perdeu para o Inter de virada por 2-1. E finalmente, na última rodada, a terceira rodada, as soberanias do tricolor venceram o Red Bull Bragantino por 6-0. Mais outro show de bola da Ana Flávia, certo, gente? Pois bem, galera, então tá aí pra vocês os caminhos que cada equipe trilharam para chegar às quartas de finais. Pois bem, e os meus pitacos? Vamos lá, vamos dar agora pra vocês os meus pitacos. Corinthians e Santos. Pois bem, Santos é sempre uma boa equipe, as Sereinhas sempre tem uma boa equipe para representar o Sub-20 do Santos. Mas o Corinthians vem numa crescente, tem uma boa técnica, a Bia Vaz vem melhorando cada dia mais as brabinhas do Timão. Pois bem, nisso aí eu vejo um favoritismo para as brabinhas. Eu acho que o Corinthians vence o Santos, mas também não nenhuma surpresa se o Santos vencer essa partida, certo? É muito equilibrado, mas eu vejo o Corinthians um pouco melhor. Para mim, o Corinthians é favorito. Já no segundo jogo, Flamengo e Ferroviária, aí, gente, eu tenho que falar para vocês que o Flamengo é favoritaço contra a Ferreinha, com todo respeito à Ferroviária, certo? Mas o Flamengo está com a equipe muito certinha, muito montadinha, certo? A Mariana, a Cerqueira, certo? Também a Kailane arrebentando nas meninas da Gávea, certo? E a Ferroviária vai ter que segurar esse time do Flamengo, que é o atual campeão. Então, na minha opinião, o Flamengo é favorito e muito contra a Ferroviária, certo? Para mim, o Flamengo é o time a ser batido nessa copinha, certo? Pode ter uma surpresa, claro, porque nós sabemos da força das guerreiras grenás, das guerreirinhas grenás. De repente, a Ferroviária pode
dá uma bela surpresa aí pro Flamengo, certo? Mas, se você analisar a frio, o Flamengo é favorito para vencer, certo? Pois bem, no outro jogo, então, vamos ter aí Internacional e Botafogo. Botafogo que é vice-campeão brasileiro, perdendo justamente pro Flamengo por 7-0 no último jogo, certo? Mas é uma ótima equipe, uma equipe experiente, certo? E venceu aí, certo? Uma das favoritas, que era a Ferroviária, por 5-2 de virada, gente. Já o Internacional, sempre um time complicado, sempre um time difícil de vencer, certo? O Internacional é um time bem montadinho, bem treinado pelo Davi da Silva, certo? O Internacional, para mim, também é um dos favoritos, certo? Para vencer a Copinha. Então, para mim, eu vou jogar aí no Internacional, mas assim, bem quase meio a meio, porque o Botafogo também é uma equipe muito organizada, muito boa também. Mas vou de Internacional, certo? E finalmente o último jogo, Fluminense e São Paulo, certo? Pois bem, São Paulo também é uma das favoritas a levar o título. Fluminense, aí nesses 3 jogos, fizeram 3 ótimos jogos, certo? O Fluminense vem muito bem na Copinha, certo? Mas eu acredito que não seja o suficiente para vencer a soberania do São Paulo. Se o time do São Paulo entrar aplicado, com atenção e focado, São Paulo não perde pro Fluminense, certo? Agora, não é nenhuma surpresa também se o Fluminense vencer, tá certo? Mas para mim, o São Paulo leva o favoritismo e vence essa partida, tá certo? Tá aí a minha opinião, os meus pitacos. Agora eu quero que você coloque o seu aí, coloque o seu pitaco aí nos comentários. Quero saber de você se você concorda comigo, não concorda. Ih, vamos ter muito mimimi. Mas tudo bem, eu tinha que dar os meus pitacos. Agora eu quero ver o seu pitaco. Coloca aí quem passa para a semifinal e quem não passa. Beleza, gente? Então tá aí as informações das quartas de final da Copinha. Nós já vamos fazer o pós-jogo de Corinthians e Santos. Terminou o jogo, a gente vem aqui fazer o pós-jogo, beleza? Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!